Fala Brasil, pessoal do percurso, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Pagi, professor de Biologia. Estou aqui de volta, um pouquinho diferente, para trabalhar aquela e boa, velha Biologia para os vestibulares, para o Enem, para aquela prova que você precisa, beleza? Espero que você tenha um ótimo aproveitamento. O percurso é uma das melhores, se não dizer a melhor plataforma online para estudos autônomos. Contamos com mais de 1000 aulas nas nossas bibliotecas, além de, claro, as aulas ao vivo. Tranquilo? Para começar um curso de biologia, nada melhor do que falar sobre vida e seres vivos. A gente hoje vai basicamente brincar um pouco, conversar um pouco sobre a classificação dos seres vivos. Hoje eu vou dar uma pequena pincelada, um início para esse assunto que é um dos mais importantes, saber reconhecer os seres vivos e as suas classificações. A classificação dos seres vivos, ela começa há muito tempo, desde os primeiros homens e começaram então a registrar seus pensamentos. Lá na Grécia Antiga, a gente já tem o Aristóteles dividindo o mundo em 3 grandes componentes, mineral, animal e vegetal. Com os adventos tecnológicos, com as novidades tecnológicas a serviço da ciência, essa noção de mundo, de seres vivos, ela vai se expandindo também. E como a gente sabe que a nossa biodiversidade, que está aqui no nosso planeta Terra, é tão grande, é muito grande, nós precisamos de um sistema organizado para entender melhor como que ela ocorre. Beleza? Eu fiz alguns desenhos aqui no quadro para a gente já começar a pensar em como classificar os seres vivos. Olha bem essas figuras aqui. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 figuras. 5 figuras que representam células ou não de seres vivos. A primeira coisa que a gente tem que falar e lembrar é o seguinte: existe na biologia o que a gente chama de teoria celular. Ela aparece logo após o invento do microscópio. A teoria celular é baseada em que o microscópio conseguiu observar, né, ou seja, o mundo invisível, preconiza que, na verdade, os seres vivos são dotados de unidades fundamentais independentes que conversam entre si. Essas unidades funcionais, a menor unidade funcional que tem no seu corpo, por exemplo, é a célula. Se a gente partir uma célula no meio, ela não consegue funcionar, mas uma célula sozinha, ali ela tem tudo o que ela precisa. É lógico que as células vizinhas e todo o meio que ela se insere é necessário à sua sobrevivência. Mas nós consideramos as células as menores unidades funcionais dos seres vivos. Acontece que muito tempo depois que a teoria celular ela foi promulgada, ela foi lançada, descobrimos um outro tipo de ser vivo, um ser vivo um pouquinho diferente, que não é dotado de célula, é um organismo acelular. Você já deve estar pensando e deve estar lembrando que ser vivo que é esse? Exatamente, são os vírus. Os vírus são tipos especiais de seres vivos, se assim a gente pode os definir, que não são formados por células. Isso porque eles não têm as 3 estruturas básicas de toda célula. Nesse desenho aqui, a gente vai aprender a identificar o vírus, entre as outras ilustrações. Vem comigo aqui. Bom, eu tentei conservar em todos os desenhos determinadas cores para simbolizar alguns componentes celulares importantes. Por exemplo, de azul aqui, ó, emboladinho, eu estou destacando o material genético. Então, portanto, podemos ver que aqui tem material genético, dentro dessa estrutura tem material genético, olha aqui, ó, estou apontando com a caneta. Nessa célula aqui do lado tem material genético, nessa região mais escura. Nessa célula aqui do lado, temos também material genético e aqui encontramos o tal material genético também. O primeiro componente, então, que eu chamei a atenção de vocês é o material genético. Não existe célula desde a sua gênese
até o seu final de vida, não tem uma célula que, pelo menos em algum momento, ela teve material genético. Beleza? Ótimo. Uma outra coisa que a célula tem que ter é uma membrana plasmática. E a membrana plasmática, eu estou assinalando de laranja. Isso aqui, ó. Membrana. Então, o que delimita inicialmente uma célula é membrana. Vamos identificar nos outros desenhos se tem membrana também? Nesse aqui, tem membrana? Tem, olha aqui, ó, a linha laranja. E nesse aqui, tem membrana? Não, Pagi. O que está em volta do material genético aqui não é uma membrana. Isso aqui, que está até em vermelho, numa cor diferente, é o que a gente chama de capsídio proteico. Capsídio proteico é um envoltório, é uma proteção, uma caixinha feita de proteína. As membranas, por sua vez, são formadas de fosfolipídios. Lipídios, uma outra classe de substâncias orgânicas. Tá bom? Muito bem. Aqui tem membrana? Você consegue ver? Tem. Olha a membrana aqui, ó, por dentro dessa faixa preta. E aqui também tem membrana. Como eu falei para vocês, todos os seres vivos celulares precisam de pelo menos 3 componentes. As células precisam de 3 componentes. 1, material genético, 2, membrana. Se esse cara aqui, ó, já não tem membrana, logo isso aqui não é uma célula. Portanto, podemos circular e identificar desses desenhos todos, esse cara aqui no canto é o nosso vírus. Beleza? Eu desenhei aqui para vocês um vírus muito simples. Um vírus que tem um capsídio proteico e um material genético. Esses são os componentes mínimos para qualquer vírus. O vírus da AIDS, por exemplo, ele é mais complexo que isso. Além do capsídio proteico, ele ainda tem um envelope, que é feito da membrana da célula que ele parasitou. Na nossa aula de hoje, o nosso objetivo não é falar de vírus, mesmo porque na nossa biblioteca nós temos algumas aulas dedicadas a esse assunto. Hoje a nossa aula é dedicada a aprendermos a identificar os seres vivos, ou melhor, os 5 grandes reinos de seres vivos a partir da análise celular, ou seja, a partir de pistas que a célula, uma figura de célula, ela pode me oferecer, ela pode me dar. Tranquilo? Então aqui, ó, nesse desenho eu já estou dando uma dica muito bacana. Eu coloquei 2 células retiradas de organismos. Essa célula aqui foi tirada de uma folha, foi retirada de um vegetal. E essa célula aqui foi retirada de uma formiga, de um animal. Tranquilo? Eu quero que você bata o olho nesses dois desenhos e perceba algumas diferenças. Essas outras células aqui, ó, eu não identifiquei qual organismo elas foram retiradas. Portanto, vou deixar aqui uma grande interrogação. Olha, para a gente conseguir descobrir quais células esses organismos pertencem, a gente vai primeiro analisar esses 2 tipos principais, que são aqueles tipos que a gente mais conhece de células. A célula eucariota vegetal e a célula eucariota animal. Vamos olhar um pouquinho? Beleza. O que a gente está vendo nessa célula aqui? Essa célula, a gente está vendo, por fora da membrana plasmática, um envoltório verde. Esse envoltório verde, ele é como se fosse uma caixa rígida que impede que essa célula estoure se por acaso muita água entrar ali. Isso aqui é o que a gente chama de parede celular. A parede celular, ela está presente em alguns grupos de organismos, em outros não. Nos animais, por exemplo, nós não observamos parede celular por fora da membrana plasmática. Isso foi importante porque, por exemplo, a ausência da parede celular permitiu o surgimento do tecido muscular e do tecido nervoso. Beleza? Ótimo. Vamos olhar uma outra coisa aqui. Como que a gente pode identificar essas 2 células como células eucariontes ou eucariotas, que
que são as células complexas. As células eucariotas, o nome já indica. Verdadeiro, carios, núcleo. Núcleo verdadeiro, olha essa região aqui, é a região do núcleo. Todo o material genético está apertadinho ali, está todo ali contido numa membrana, num sistema de membranas denominada carioteca. Carioteca é a casa do núcleo. Aqui também a gente observa a carioteca de roxo e o material genético desorganizado do lado de dentro. Isso define uma célula eucariota. Não só isso, mas também outros componentes interessantes. A presença de organelas. Gente, vocês estão vendo isso aqui? Vocês viram aqui embaixo, ó? Que organela que parece com essa? Parece um pãozinho francês. É uma mitocôndria, né? Ah, Pajé, eu não lembro do que serve, para que serve a mitocôndria. Na nossa biblioteca tem uma aula que fala sobre mitocôndria. Então você pode acessar. O professor Ângelo vai te explicar direitinho nessa aula que já existe. A mitocôndria, aqui a gente vê o complexo golgiense ou aparelho de Golgi. A gente vê nessa célula aqui, olha, muito importante, organelas verdes, cloroplastos. Brasil, o cloroplasto é uma organela envolvida no processo da fotossíntese. E quem faz fotossíntese faz a própria matéria orgânica. Produz a própria matéria orgânica usando a energia do meio. No caso da fotossíntese, energia luminosa. Então, o exercício de hoje, depois dessas dicas aqui, é o seguinte. Você deve olhar para um desenho de uma célula, imagine que você está na prova. E nessa prova apareceu a foto de uma célula. E aí ele vai te perguntar, qual reino pertence a essa célula? Será que você seria capaz de responder? Para a gente conseguir responder isso aí, vem aqui do outro lado, que agora a gente vai estabelecer quais são os critérios utilizados para classificar os seres vivos dentro dos 5 reinos. Existem várias formas de classificação. Existem propostas de classificação que dividem os seres vivos em 8, em 6, em 3 domínios, 8 reinos, 5 reinos, 6 reinos, domínios. A gente vai falar dos domínios na próxima aula. Mas a classificação mais usada, mais tradicional, aquela que provavelmente será cobrada na sua bendita prova, é a classificação dos seres vivos em apenas 5 reinos. Tranquilo? Então, aqui eu coloquei já o nome desses 5 reinos e a gente vai traçar uma série de características e essas características serão aquelas que determinarão se aquela célula que você está analisando na sua questão, ela pertence a qual reino. Beleza? Então vamos começar. Vou aqui, traçar uma linha para a gente ter como referência. Traçar aqui várias linhas para a gente organizar esse quadro. Tá vendo que aqui, Brasil, tudo é feito ao vivo. Não tem coré. Tá certo, produção? A produção concordou comigo. Gente, o primeiro critério que a gente vai usar é o seguinte. O organismo em questão é formado por qual tipo de célula? Lembra que existem 2 tipos de célula na natureza. Vamos voltar aqui para essas ilustrações e vamos tentar enxergar esses 2 tipos de célula. Volta para cá, Brasil. Olha aqui. Já sabendo que esse cara é um vírus, não é uma célula, nem olha para esse desenho. Agora, olha para mim se você encontra uma célula diferente das outras. Elas são bem diferentes, mas vamos tentar encontrar elementos em comum. Olha, essa célula, essa e essa tem parede celular. Bacana. Essa não. Essa célula, essa e essa, tem organelas diferenciadas e, além disso, todo o material genético está confinado na carioteca, ou seja, possui um núcleo verdadeiro. E essa aqui, como é que está o material genético?
isso disperso no citoplasma. Está vendo carioteca aqui? Não tem. Então, aqui a gente tem um tipo de célula, e esses três aqui formam outra categoria de célula. A célula que não tem carioteca, ela é chamada de célula procariota. Primeiro, antes, carios, núcleo. Ela foi inventada, entre aspas, antes da invenção do núcleo. E a outra é eucariota, ou seja, ela foi inventada e tem um núcleo verdadeiro. Quando eu falo inventada, gente, é uma brincadeirinha, tá? A gente sabe que não existe essa questão de invenção, é tudo evolução. Então vamos lá. No reino Monera, as células, os indivíduos do reino Monera, são indivíduos procariontes, ou seja, eles vão ter aquela célula parecida com a que eu mostrei ali do lado. Procariotos. Todos os Monera são procariotos. Depois eu vou contar para vocês alguns exemplos de Monera, beleza? Os protistas já apresentam células eucariontes, então, ou células eucariotas. Então a gente pode falar que os protistas são eucariotos. E a partir dos protistas, essa característica evolutiva se mantém. Então aqui também, nas plantas, e aqui nos animais. Observe comigo uma coisa. Se o critério de escolha para os reinos fosse apenas um, a gente teria um problema. Por quê? A gente só teria dois reinos. O reino Monera e o reino resto. Porque o resto, protista, fungi, metáfita e metazoa, compartilham de uma mesma característica. Então é necessário a gente reunir mais critérios para diferenciá-los. Beleza? Um critério bacana para a gente entender, que diz respeito à organização celular, é se esse organismo ele é uni ou pluricelular. Reino Monera, unicelulares. Olha aqui, reino protista é o reino dos protozoários e das algas. Pode ser unicelular, mas também pode ser pluricelular. Protozoários são exclusivamente unicelulares. Algas podem ser uni ou pluricelulares. Os fungos, a mesma coisa. Unicelular. É o caso da levedura, aquela que faz fermentação alcoólica, fabricação de pães, de bolos, fabricação de bebidas alcoólicas também. Unicelular, pluricelular. Aqui, plantas são sempre pluricelulares. E os animais também são sempre pluricelulares. Beleza? Esse é o segundo critério. Um outro critério que a gente pode olhar tem a ver com o metabolismo energético desses seres vivos. O que é metabolismo energético? Como que eles obtêm e transformam energia? A gente precisa de energia para sobreviver. Beleza? Então pensa comigo. Uma planta, o que ela faz? Ela faz fotossíntese. O que significa a fotossíntese? Significa o seguinte: a planta, ela capta a energia do sol, converte essa energia do sol para construir uma molécula orgânica, um açúcar, para depois pegar esse açúcar, desmontar esse açúcar e a partir desse desmonte a planta consegue a energia que ela necessita. A planta, então, vou revisar, tira energia do sol, põe energia no açúcar, tira energia do açúcar e realiza os seus processos metabólicos. Isso é o que a planta faz. E o que você faz? Você está respondendo aí já. Uai, Paty, eu como a planta. Você come arroz, você come feijão, ou então você come um animal que comeu a planta. Então, na verdade, o que nós fazemos é pegar aquilo que a planta construiu, aquele açúcar, aquela biomassa,
a gente processa aquilo ali e a partir daquilo ali a gente retira a nossa energia. Então nós somos heterótrofos, autótrofos e heterótrofos. Podemos classificar os organismos aqui de acordo com essas preferências. Vem comigo. O reino Monera, reino das bactérias e arqueias, é um reino muito versátil, muito diversificado. Então aqui, olha que interessante, a gente vai ter autótrofos, que fazem, né, a própria matéria orgânica, e a gente vai ter também heterótrofos. Autótrofos fazem fotossíntese, fazem quimiossíntese. Boa parte do oxigênio que a gente respira vem de procariontes autótrofos, fotossintetizantes. Heterótrofos, qualquer bactéria que entra no seu corpo e te provoca uma doença, ela é parasita. Parasitismo significa, em termos bastante assim, simplificados, está comendo um pedacinho do seu corpo. Está se alimentando de um tecido seu. Então, você está servindo de prato, de comida para a bactéria. Tá bom? Protistas. Olha, as algas são autótrofas. Já os protozoários são heterótrofos. Beleza? Fungos são exclusivamente heterótrofos. E metáfita são exclusivamente autótrofos. Então aqui a gente tem a definição. Olha esse reino aqui, Brasil. Animais. Somos heterótrofos. Somos heterótrofos. Muito bem, moçada. Agora eu queria que a gente voltasse um pouquinho para o desenho e tentasse identificar no desenho que pistas que eu posso ter para identificar se essa célula pertence a um organismo autotrófico ou heterotrófico. Vem comigo. Foca nessas formas celulares aqui, ó. O que um organismo autotrófico basicamente faz? A gente conhece, a grande maioria dos organismos autotróficos são fotossintetizantes. Se a gente estiver falando de fotossíntese em organismos eucariontes, eu obrigatoriamente tenho que procurar uma organela específica. Que organela que é essa? Cloroplasto. Então, uma questão de vestibular, ela pode trazer uma foto como essa. Entende? Com parede celular, cloroplasto, núcleo definido. E a partir dessa análise, você consegue, então, inferir que essa célula pertence a uma planta. Ou ela pode te mostrar uma célula como essa, que não tem cloroplastos. Se ela não tem cloroplastos, isso significa que provavelmente, ou muito provavelmente, ela não é autótrofa, ela é heterótrofa. Está faltando o último critério que a gente vai conseguir descobrir, inclusive, de onde que vem esses dois carinhas aqui. Tá bom? Monera. Os Monera apresentam por fora da parede, da membrana celular, uma parede. Possuem, ou melhor, para ficar mais resumido isso aqui, gente, olha aqui, Brasil. Olha que maravilha. Vou colocar assim, simplesmente, com parede. A grande parte dos Monera, que são as bactérias, possuem parede celular. E essa parede celular, ela protege, impede a lísia dessas células. Beleza? Protistas. Como que vocês imaginam aí os protistas? Uai, Pagi, até agora eles têm de tudo. Não é diferente com a parede celular. Com a parede, no caso de quem? No caso das algas. E sem parede. No caso dos
protozoários. Beleza? Fungos. Tem parede. Com parede. Parede feita de quitina, a mesma substância encontrada no exoesqueleto de artrópodes. Com parede. E o metáfita? Plantas. Também, né? Com parede. Vimos no desenho ali do lado a célula vegetal com parede celular. Animais. Vimos ali o desenho sem parede. Então percebam o seguinte, esses 4 critérios, tipo de célula, quantidade de célula, forma de nutrição, ausência ou presença de parede celular, eles conseguem te definir com uma exatidão, de uma forma bastante precisa, qual reino aquele organismo pertence. É claro que se uma questão, agora vem comigo, ela te apresenta um desenho como esse, ou um desenho como esse, a gente tem que também saber identificar os componentes desse desenho. Isso é uma outra habilidade que vai ser cobrada de você. Então, olha, vimos que todos esses envoltórios por fora da membrana, grossos, são parede celular. Então, primeiro, vamos começar com esse aqui, ó. A gente já sabe que isso aqui é planta, a gente já sabe que isso aqui é animal, porque eu desenhei uma plantinha aqui, eu desenhei uma formiga aqui. Tá. Vamos analisar essa imagem aqui, ó. Tem parede? Tem. Produção, você consegue focalizar daqui até aqui? Consegue? Então, a gente vai fazer uma análise. Beleza, gente? Tem parede? Tem. Você está vendo cloroplasto aqui? Não. Mas, Pagi, eu estou vendo uma coisinha verde ali. Que coisinha verde que é essa? Essa coisinha verde é um pedaço de DNA extra que esses organismos têm. É chamado de plasmídio. Esse plasmídio, ele carrega alguns genes que não são essenciais à sobrevivência da célula. Portanto, aqui tem plasmídio e aqui embaixo também tem plasmídio. Tá vendo? É o mesmo desenho. Tá. Então, nesse caso, é heterótrofo. Unicelular não dá para a gente ver porque é um único desenho, certo? Então, não dá para a gente fazer essa distinção. Agora, tem carioteca? Não tem. O DNA está como? Disperso. Você está vendo outras organelas que não esses pontinhos pretos? Não. Então, aqui a gente fecha o reino. Que reino que é esse? Monera. Então, isso aqui provavelmente é o quê? Uma bactéria. Beleza? Agora vamos fazer a análise desse carinha aqui embaixo. Tem parede? Tem. Parede marronzinha. Segunda pergunta. Eucarioto ou procarioto? Procura. Tem núcleo? Tem. Olha o núcleo aqui, ó. Vou destacar de preto, ó. Olha ele aqui, ó. Material genético organizado e carioteca. Opa! Vem comigo aqui, produção. Vamos analisar quais são os organismos eucariotos que têm parede celular. Protista com parede eucarioto. Segue. Fungi com parede eucarioto. Metáfita com parede eucarioto. Tá. O que eu posso fazer agora para diferenciar? No protista, quem tem parede celular são as algas. E as algas são autótrofas. As plantas, elas são autótrofas. Então, quem tem parede celular e que não é autótrofo é o fungo. É a única categoria aqui, ó. Então, o que a gente tem que procurar agora? Tem parede e tem núcleo. A gente tem que procurar se tem o quê? Cloroplasto. Vem comigo e vamos procurar o raio do cloroplasto. Isso aqui é uma mitocôndria. Isso aqui são organelas, retículo endoplasmático. Esses pontinhos aqui são os ribossomos. E o que é esse disquinho verde aqui? É o mesmo disquinho que a gente viu aqui em cima, plasmídio. Esses organismos podem ter plasmídios também.
E plasmídio é igual cloroplasto? Não. Então, se eu não achei cloroplasto aqui, eu posso concluir que essa célula ela participa de um organismo heterótrofo. Então, junta as três coisas agora. Tem parede, heterótrofo e eucarioto? Vem para cá. Funge. Essa célula pertence a um fungo. Olha aqui. Eucarioto com parede e heterótrofo. No caso ali daquele desenho, eu ainda desenhei para vocês um fungo unicelular. Quer saber o nome? Volta aqui. Vocês vão ficar tontos, hein? Olha o nome desse fungo. Levedura. Tranquilo? Deu para seguir? Olha que legal então. Se eu consigo lembrar desses critérios e se eu consigo ter a habilidade de perceber no desenho os desenhos, os símbolos, né, que traduzem as organelas citoplasmáticas, eu consigo identificar uma célula. E ao identificar essa célula, eu consigo então descobrir qual que é o reino ao qual ela pertence. Beleza? Brasil, essa foi a nossa primeira aula, nossa aula inaugural de retorno das férias. Eu espero que todos vocês tenham muita energia, muita perseverança e não desanimem, porque esse é o ano que vocês vão passar no Enem e nos vestibulares que vocês tanto desejam. Aquele abraço. Fui!